Olá, Gisele. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Vamos lá para o nosso sexto episódio da série Nosso sexto episódio. Terapia Tema muito Familiar, polêmico hoje, hein? Terapia Familiar e Dependência Química nos bastidores. Bom, Isso. no último episódio a gente conversou sobre como desculpabilizar a família, né, que era acho que um dos temas fundamentais, né, na terapia familiar e dependência química. Foi bem bacana a conversa, né? Para quem não assistiu, vale a pena assistir. E do passado a gente não programou nada específico que engatasse no passado, mas a gente tinha um tema que a gente tinha conversado num episódio anterior, que era sobre controle. Era isso mesmo? Tema polêmico demais. Até, Demais. até Necessário quando, demais. né, o controle, se tem limite, né, quando que é bom, quando que é ruim, é saudável, não é saudável, quando que precisa, quando que não precisa. Acho que é um dilema que acho que todo mundo que vive o problema da dependência acaba passando por esse dilema, né, Gisele? Uma vez eu estava num congresso, eu vi um profissional da área antigo dizer que ele até hoje ele pensa assim, né? Ele se vê nesse lugar será que ele controla, será que ele estabelece estratégias de controle, porque ele disse que nós, terapeutas da área de dependência química, somos terapeutas para sempre. Para ele, o paciente nunca recebe alta. Uau. E ele é assim, alta tipo formal. Recebe alta do tratamento, mas nós somos referência para sempre. Nós sempre até assim a nossa morte, claro, né? Uhum. Então, eu penso, né, que tipo de terapeutas seremos se somos terapeutas para sempre? Eu também acho que essa é uma questão nossa, né? Até quando a gente deve ter essa estratégia, Uhum. deve desenvolver ou exercer algum nível de controle sobre a vida do outro, né? Acho que é uma coisa importante. Acho que Por exemplo, falando de diga. controle, me ocorre assim, até acho que algumas diferenciações que são importantes, né, sobre esse tema, que é porque acho que além de até quando manter o controle, tem um tipo de controle que é saudável, que é útil para o tratamento, e um tipo de controle que não, né, que é sintomático, né, Isso, codependente. Bom, isso. talvez essa Eu acho diferenciação seja interessante já no primeiro momento. fundamental. Eu acho que quando eu estou olhando aqui o nosso cronômetro, porque a gente gosta muito de falar, né? Então eu hoje esqueci. Pronto. Quando eu acho que esse é um critério fundamental aí que você colocou, né? Onde o controle ele é útil. Aliás, eu acho até que é legal que pode ter gente que está assistindo aqui que não entende muito controle. Bom, como a gente lida com uma patologia da perda do controle, onde a pessoa perde o controle da vida, ou seja, faz coisas que ela não gostaria de fazer, coisas que a sanidade não está presente, como alguns transtornos mentais, a pessoa fica realmente sem a capacidade de autocontrole. Então, a palavra controle é uma estratégia extremamente funcional, inclusive, assim, muito útil, porque hoje até estava atendendo uma pessoa, um dependente químico, que está sóbrio há 90 dias. E aí ele estava me dizendo que ele estava feliz porque ele estava novamente adquirindo o controle da própria vida. Assim, essa é uma palavra muito comum na área, né? Porque Uhum. você ter um descontrole do teu comportamento da sua vida é uma coisa muito, muito ruim. Só que muitas vezes a gente precisa de um controle de fora para dentro para que se possa construir um controle de dentro para fora. Isso com Uhum. tudo, Legal, sim. mesmo adulto e tal. Então, daí vem essa questão, né? Uhum. Tipo, uma pessoa que gasta todo o dinheiro dela, assim, recebe salário. Eu me lembro de uma esposa que tinha um marido alcoolista, numa época que eu trabalhava em internação, e aí a gente estava
falando sobre esse tema, né? Uhum. E ele estava internado assim há 30 dias já, e eu já recebi alta, e eu estava fazendo um levantamento lá no grupo de familiares do que eles tinham mais medo. E aí ela disse que o maior medo dela era o maior desejo dela, porque ela é que ficava com todas as contas, com o cartão de crédito dele. Cartão de crédito não, cartão de débito, Uhum. que o salário parava lá. E eles tinham feito esse acordo. E aí, o maior sonho dela era que ele recuperasse essa capacidade, que ele sempre teve, de gerenciar o próprio salário. Mas o maior medo dela era que eles ficassem novamente em grandes dificuldades, porque ele gastava todo o salário Uhum. usando droga e álcool. Então, é um tipo de controle, né? Que é a esposa ficar com o salário do marido, que o marido. Uhum. Mas a gente sabe que isso tem que acabar, porque senão, se o marido não adquirir um controle sobre o que ele produz, para que ele vai ficar sóbrio? Ele vai ficar como filho, né? E faz parte da dinâmica do alcoolismo, né, da adicção, aquela balança de super responsabilidade do codependente, né, da E esposa, e subresponsabilidade do alcoolista, do adicto. Então, e senão essa nunca balança muda ela nada, tem que se né? equilibrar, né, ela tem que se reequilibrar. Exatamente. Ela tem que mudar, senão a gente não muda nada. Mas Uhum. ela dizia que o meu maior medo é o que eu mais quero e como transformar esse desejo, que esse é o nosso papel e por isso que a gente está Uhum. trazendo esse assunto aqui, como transformar isso que é esse controle, num cuidado, né? Que estratégias terapêuticas, que acordos, né? Que é até um Uhum. assunto que a gente já tocou. Em que momento que se muda a estratégia de controle? Tem um autor assim que a gente gosta muito, né, Rafael, que é o Stanton. Ele diz que, que a abstinência, ele não usa esse termo recuperação, né? Ele usa abstinência. A abstinência, ela é mantida quando o adicto se torna autônomo. Que a autonomia ela é fundamental para a manutenção de uma vida sem droga. Fundamental. E isso significa diminuir o controle. Porque não tem gente autônoma com o outro controlando a vida. Só Uhum. naquele filme O Show de Truman, que vale a pena vocês verem. Você já viu, Rafael, esse filme? Não vi ainda. Então você veja que ele é com Jim Carrey, né? quem? É o Jim Carrey que Ele faz mesmo, esse. esse. Que ele é colocado no Big Brother. Só que só Uhum. ele é que não sabe. Todo mundo sabe, menos ele. Então toda a vida dele é toda controlada, completamente. Ele vive tipo uma Uhum. bolha que tem um fim mesmo, que é, Uhum. um, que é o estúdio, né? Sim, Então, sim. assim, não Então, existe autonomia sem controle. sim. Ou melhor, Então, o que você está falando com controle, né? Não, você está falando que ao mesmo tempo que o controle ele é importante para o tratamento, porque a doença é uma perda de controle, ele também é importante que deixe de existir em determinada etapa do tratamento. como para que a abstinência seja possível Sim. Então, é legal, né? Porque acho e que ser mantida, né? uma grande questão que surge disso é que critérios usar para saber quando que esse controle não Tirou precisa daqui. mais. Ou precisa que acabe, na verdade, não é nem que não precisa mais, que precisa que acabe. Quais são os que você usa? Quais Então, são os critérios acho que para me você? ocorre uma ideia que estava pensando aqui já antes, assim, do controle disfuncional, né? O que o controle que atrapalha o tratamento. Eu estou lembrando Legal. de vários pais que eu atendi que tinham o hábito comum, assim, de colocar GPS no carro, para saber onde é que ele está, invadir o WhatsApp dele para saber com que ele fala, conseguir informação com um amigo dele, que saber se ele está usando, não está, onde está fazendo.
E eu lembro que, na verdade, são os únicos exemplos de controles disfuncionais que me ocorrem, que é isso que os pais obtêm um tipo de informação sobre o padrão de comportamento de consumo do filho, né, a partir desse controle, né, mas que eles não conseguem fazer nada com isso, né? Então, só gera mais estresse para eles, atrito entre eles e o filho, e não conseguem, né? Isso serve acho que para marido e mulher também, mulher que fica indo atrás do marido, vendo o que ele está fazendo, quando, como, e que aí não consegue usar isso para nada, né? Então só estressa o sistema e acho que reforça essa ideia da mensagem incapacitante, né, para o adicto. Então esse é por exemplo, quando estou lembrando de uma família agora aqui que estava bem nesse padrão e que a gente foi conversando e tal, eles optaram por introduzir no tratamento a rotina de exame toxicológico, né, com o filho. E como foi difícil para eles entenderem que fazendo toxicológico combinado com o filho, né, com o jogo aberto, esse acordo terapêutico entre eles, que eles não precisavam mais, eles deveriam, inclusive, abertamente com o filho, abrir mão do GPS no carro, da informação dos amigos, porque o que eles precisavam para o tratamento já estava suprido pela rotina de exame, né? Então, até me vem outra palavra, né, para um tipo de controle bom, que é o monitoramento. Esse monitoramento ele é muito importante para o início de tratamento, que é aquilo que dá o aval, né? Por exemplo, o exame toxicológico dá o aval para ambos não precisarem desgastar a relação, né? O filho fala, olha, vocês não precisam fazer isso porque está aqui, o que a gente combinou, não estou usando droga, está aqui no exame, e os pais não precisarem ficar indo atrás se desgastando, porque tem um exame lá e vai. Quer dizer, desloca o controle para algo, até para o acordo, na verdade, né? Porque fica até, eu me lembro, acho que foi o nosso primeiro ou segundo vídeo que você estava falando sobre o acordo, né? Porque aí você traz o controle para algo, para um fim, para uma intenção, não Uhum. simplesmente até quando você falou, eu estava anotando aqui que essa coisa do controle disfuncional, eu creio que ele seja muito movido pelo medo e Uhum. pela manipulação do outro. Assim. O que eu posso fazer para mudar o comportamento do outro? E Uhum. esse controle que você está falando tem a ver com um acordo entre as partes. Tem a Uhum. ver com corresponsabilidade, na verdade, que é o que se Sim. chama de monitoramento. Não o monitoramento do outro, mas monitoramento daquele acordo, que Uhum. em disciplina positiva a gente chama de checagem. A gente checa o nosso acordo, assim, como é Uhum. que é, se ele está sendo feito, se não, e se não, a Sim. gente vai ver por quê, não fica algo assim voltado para o outro. Agora, tem famílias que elas têm uma estrutura muito voltada para o controle. Claro que isso não é à toa. Assim, tem famílias que vivem situações muito traumáticas, onde Uhum. existem muitos segredos, então a dificuldade de linguagem é enorme. Outro dia eu estava atendendo uma familiar, na verdade, online, cuja família eu já atendi. Ela está vivendo uma crise. Ela foi para dentro não só foi para dentro do carro, que ok, que hoje as pessoas, não, vou fazer terapia no carro porque aqui eu sei que não tem ninguém atrás da porta. Ela Uhum. foi andar com o carro, fazendo comigo andando de carro, dirigindo. Porque ela não pode, para ela não pode falar com a família que ela está fazendo terapia comigo. Por Uhum. quê? Ela não sabe explicar. É uma questão de controle, né? Controle do que as pessoas vão pensar e perguntar para ela, Uhum. sabe assim? Então, ela é típica nesse caso, assim. Ela, quando eu estava com a família, ela falava por cima, sabe? Aqueles familiares que ficam assim. Uhum. Então, sem motivo, mas é a linguagem deles, né? Então, existem famílias que têm esse tipo de prática de controlar
e não ter resultado, que é isso que você está falando, né? Porque se a gente trabalha com famílias que não colaboram, ou seja, estou me lembrando de uma aqui que eu acho que é um exemplo ótimo. Eu atendi um dependente de jogo, ele na época tinha 21 anos, independente grave de jogo eletrônico no computador. E eu fiz uma consulta com a mãe, e ele disse: mãe, eu precisava que você me ajudasse a, se eu ficasse lá, porque a gente fez um desmame, se eu ficasse lá mais de 2 horas, eu preciso que você diga oi. Aí ela disse: olha só, isso vai contra tudo que eu acredito pedagogicamente. Então, assim, não havia como ter a colaboração dessa mãe para um controle externo. Não tinha jeito. A gente teve que dar um outro jeito. Não tinha. Ele até, esse menino, foi até morar sozinho depois. Foi ótimo para ele. Porque, assim, a situação ficou mais real. Sim. Então, é muito difícil a gente também estar com uma família que não quer se dispor, assim, dispor, né? Porque... Sim. Sim. Eu acho que é até entender o conceito de controle, né? Você estava falando assim, eu estou lembrando que nos grupos de mútua ajuda, eles têm aquele lema dos 3 Cs, né? Eu não causei, eu não controlo e eu não curo. E acho que o não controlo, ele vem justamente porque a família ela tem esse impulso desse controle ineficiente, né? Esse controle que não vai para lugar nenhum, que só estressa o sistema. Então, entender que não vai controlar, mas pode, né? Aí eu achei o termo interessante. Você pode monitorar se está tendo uso ou não e o que você vai fazer a partir disso. Mas controlar a vida, controlar o comportamento, controlar o que está fazendo, tem muito a ver com a ideia da codependência, né? Como o meu estado emocional depende do estado do outro, eu vou controlar o comportamento do outro porque eu preciso garantir que ele fique bem para eu estar bem. Então, isso faz totalmente parte da doença. Né? Eu acho que, você falando, eu estou pensando talvez em fases de lidar com o controle. Acho que primeiro precisa transformar um controle disfuncional num controle terapêutico. Vou anotar isso. Né? E, né, esse controle da família muito existe. Criador de teoria. Nós vamos desenvolver uma teoria aqui. Muito criador de teoria. Gente, anota aí, hein? Transformar o controle disfuncional num controle terapêutico e daí conseguir daí a gente talvez volte para o assunto, né, que é entender os critérios para ir diminuindo esse controle, porque eu não acho que seja um controle que deve ser eliminado de repente, né, eu acho que é uma progressão. Os critérios eles precisam se basear na autonomia funcional. Porque se a gente pensa que a abstinência, eu estou com estampa, claro, que a abstinência tem a ver com uma autonomia, não com uma pseudo-autonomia, né? Como eu já atendi vários, né? Que moram sozinhos, que têm o seu carro, que tem seu dinheiro no banco, só que quem paga o aluguel é o pai, o carro está no nome dele e o dinheiro quem coloca é ele. Isso não é autonomia. Isto não é autonomia. Autonomia é você gerenciar a sua vida com seus recursos. E esse é um processo. Então, tem tudo a ver com um procedimento, né? Com um protocolo que a gente vai trabalhando para chegar numa autonomia. Como é que diminui esse passa do controle disfuncional para o controle terapêutico? Com uma ajuda externa para organizar. Sim. Eu penso que o conceito por trás disso, desse movimento, está em cada vez mais o paciente assumir a responsabilidade pelo próprio tratamento. Eu até lembro de uma frase muito bonita que eu ouvi uma vez, que assim, de onde advém a confiança? Porque a confiança é um tema que está muito ligado também nessa discussão sobre controle, né? Até quando os pais propõem um monitoramento, mas vocês não confiam em mim? Né? E daí fica aquela coisa, né? Mas a gente confia, não confia, né? E faz, não faz. Daí a frase que eu sempre tenho em mente, assim, que a confiança, ela advém da observação da responsabilidade. Então, isso precisa ser construído.
né? Então, Exatamente. na medida em que o paciente vai assumindo a responsabilidade, demonstrando responsabilidade pelo próprio tratamento, acho que esse é o sinal que o controle precisa ir diminuindo, né? Para deixar na mão dele. E a... É difícil teorizar isso, né? Porque eu vejo os casos práticos em mente, assim, que eu estou lembrando. Isso fica muito visível quando está acontecendo. Você vê que o paciente está engajado, que ele, né, ele tem interesse em não usar droga mais. Ele tem interesse em... Ele tem coisa a perder, né? Isso fica nítido no processo, né? E fica óbvio que os Exatamente. pais... Agora, a família, e é por isso que às vezes a gente ouve muito assim, a família boicota o tratamento, porque, não, se a família é preparada para isso, a família engaja. Mas, se o adicto ele é o único assunto da família, vai ficar mais difícil ele ser autônomo. Ah, vai. Então, é muito importante que, por isso é que é importante que a família seja vista como um sistema, porque aí a gente vai ajustando os processos, né? Talvez um outro critério para pensar com isso que você fala é assim, é quando que o controle é para o tratamento do paciente e quando que o controle é para a família. No sentido assim, né? Para a família Estão controlando porque o paciente precisa ou porque vocês precisam, né? Para a família. Porque pode ser que o paciente chegue num ponto de responsabilidade que ele não precise mais. E se a família continua nessa posição, ela atrapalha o tratamento, né? Vai dificultar para ele esse movimento de autonomia. Então a família precisa também, né, lidar com essa angústia dela, né, os pais, enfim, cônjuge, para que eles possam dar esse recuar nesse sentido quando for a hora, né? Quando reconhecerem que o paciente realmente está responsável pelo próprio tratamento. E, na verdade, o que a gente vê é que quando o controle é para a família, né, assim, que controlar é a única forma que aquele sistema tem de se relacionar, de se sentir melhor, de diminuir a tensão, né? Às vezes o controle é a única forma. O paciente, ele recai, ele se oferece, cai, toda a família volta a falar nesse tema controle. Perfeito. Por isso que a família precisa ser tão preparada quanto o paciente para transformar controle disfuncional em controle funcional. Porque tem uma coisa que eu ouço dos familiares também, eles dizendo que o paciente controla ele. Isso é verdade, né? É verdade também. Todo o Sim. assunto é o adicto, tudo é para ele, ele movimenta. Mas esse movimento está diretamente proporcional à importância que essa doença tem. Então, quando a família se prepara para não controlar disfuncionalmente, o dependente também se prepara a se autogerir. A se autogerir. Eu não sei se quem está ouvindo entendeu bem, mas é um sistema, um movimento que se retroalimenta. Daí a importância de estarmos aqui, porque tratar a dependência sem tratar a família. Talvez dê para pensar numa conta matemática, assim, né? Que é a soma dá 10. O total é 10. Então, se a família assume 9, o dependente vai assumir 1. Para o dependente assumir Isso, 2, ótimo. a família precisa assumir 8. Né? Para o dependente assumir 3, a família vai ter que assumir 7. Né? Para o dependente assumir os 10, o 9 ou 10, a família vai ter que assumir 0 ou 1. Né? E aí vai ficar sempre nessa soma onde tem um super funcionando e outro subfuncionando. O que é uma soma aprisionadora. Mas e até para raciocinar, acho que assim, nem tanto só no sentido da prisão, mas assim, a família saber que para o dependente se responsabilizar pelo tratamento, a família vai ter que recuar no momento certo, né, e deixar na mão dele. Que não é abandonar, por isso que eu acho que é gradativo, assim, porque não adianta de repente estar toxicológico semanal e monitoramento e tratamento e tal. Ah, não, então ele tem que ser autônomo, então tá bom. Então para com o toxicológico, para com o tratamento, para com tudo, deixa na mão dele. Isso não tem como funcionar, né? É um absurdo pensar isso como um plano terapêutico.
Não, pois é. Mas é muito comum, né? Porque assim, já que eu não posso tudo, então também não posso nada. Uhum. Já que não vai ser do meu jeito, familiares irados. Essa semana, uma mãe ela me ligou irada. Você não sabe o que aconteceu. Ela assim, já que não pode ser do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. E eu não, nada está dando certo. É só dizer que ele também se sente assim, por exemplo, quando ele não se sente valorizado, não se sente entendido. Para que adianta isso tudo se ninguém muda? Né? Que é Uhum. uma forma de não pensar na construção. Mas também, né, Rafael? Quando a gente lida com um sistema adictivo, onde o efeito, né, você vive pelo efeito, não tem uma ideia de construção, de acerto e erro, de aprendizado, de colaboração. Não é, né? Tudo muito extremo e Tudo pico, imediatista, né? Sim. é tudo onda, né? Sim. Ou Essa a pele. é uma habilidade para desenvolver com a família, né? Essa capacidade de caminhar no centro, né? De caminhar no equilíbrio. Tem, isso aí eu gosto muito do conceito psicanalítico, que eu acho que cabe muito nesse contexto, que é a capacidade de continência da família. Né? Que a família precisa desenvolver essa capacidade de continência do adicto. E esse é um processo árduo para a família, né? Eu ainda estou para desenvolver uma teoria ou uma explicação para como que dá para entender essa ideia de continência, porque ela é brilhante, assim, né? Que não é nem um enrijecido, né, de travar, mas também não é abandonado, né? Tá ali, é Mas um continente, né? se Aquilo você, que cabe ali dentro. se você for no conceito de diferenciação, eu acho que você consegue, porque essa continência só é possível se as pessoas exercem as suas funções. Assim, um pai Uhum, sendo pai, uma mãe sendo mãe, um filho sendo filho, um avô sendo... Aí, aquele jogo, ele são as fronteiras. Esse é o continente, quando você falou, me uhum. deu essa ideia, né? Ah, legal, sim. São as fronteiras. Então, quando Uhum, as fronteiras estão claras, elas não são rígidas, elas estão claras, esse continente é possível, né? Eu posso contar com o fulano, eu posso, mas isso aí é no desenvolvimento, né? Não acontece assim, uhum. teórico, Sim. é a prática. E eu estou pensando aqui até como talvez ideia para uma outra conversa, Fala porque, veja, eu acho que vai acontecendo o tratamento, de repente vai melhorando, vai se recuperando, vai assumindo mais responsabilidade, vai diminuindo a necessidade de controle e monitoramento por parte da família. E quando retomar esse monitoramento e esse controle, que é quando acontece o lapso, a recaída, ou começa a observar um comportamento regressivo, né, que como que a família, né, qual que é o papel da família nesse momento? Né, muito bom, como e já quando retomar esse controle? Tá anotado aí? ótimo, anotado. Aliás, eu queria muito saber o que as pessoas acharam desse tema do controle, que esse realmente é um tema muito controverso, que mexe lá nas entranhas, nos valores, eu Sim. queria saber muito, mas eu acho que o Vamos, próximo é a gente vamos deixar falar espaço, sobre tentar deixar espaço para comentário embaixo dos vídeos quando forem publicados. Aí né, a gente pode saber a opinião das pessoas que elas comentam não daí. é? Beleza. Tá Então bom? tá bom, tá Valeu, ótimo. Gisele. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até.